Pai, em nome de Jesus, nós colocamos esse momento da palavra diante de Ti. Eu peço que o Senhor possa falar aos nossos corações. Nós queremos sair daqui hoje, não somente com uma informação, mas nós queremos que essa palavra possa encontrar um solo fértil, que essa palavra possa mexer, Pai, conosco, que Espírito Santo, o Senhor possa me usar. Eu reconheço que careço de auxílio e de graça. Eu também quero, em nome de Jesus, repreender todo e qualquer agir das trevas, todo e qualquer seta de Satanás. Eu te peço, conecta, Espírito Santo, as nossas mentes, com essa mensagem, com o Senhor, e que nós possamos sair daqui hoje impactados por Tua palavra, em nome de Jesus e por Teu agir. Amém. Dê uma salva de palmas a Ele. Aleluia. Amém, amados. Ontem eu estava tendo um tempo de oração e eu comecei a perguntar ao Senhor o que eu deveria ministrar hoje, no culto de hoje. E nesse momento o Espírito Santo, foi algo muito interessante, que Ele começou a me levar a refletir sobre a minha vida como um todo. É como se você tirasse o zoom assim, né, e olhasse a vida como um todo. E a pergunta que veio ao meu coração foi: alguma área da minha vida estava parada? Será que alguma área da minha vida parou no tempo? O Espírito Santo começou a trazer isso de uma maneira clara ao meu coração. E eu te pergunto nessa noite: em alguma área da sua vida você está parado no tempo? Alguma área da sua vida está paralisada? É sobre isso que eu quero falar nessa noite. O tema da mensagem é: você foi chamado para multiplicar. Olha para o pessoal do seu lado e fala assim: alguma área da sua vida está parada aí, irmão? Abra comigo aí a sua Bíblia em 1 Coríntios 4, 1. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Será que alguma área de nossas vidas se encontra estagnada, parada, sem frutificar? 1 Coríntios 4, versículo 1, diz assim o texto. Se você não abriu, acompanhe aqui no telão ou me escute. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado, o que está escrito aí? Fiel. Amados, eu e você, nós somos ministros de Deus e nós somos despenseiros, a Bíblia diz, dos mistérios de Deus. E o texto diz que Deus espera de mim, de você, de um dispenseiro, de um ministro. Deus espera fidelidade. Olha para o irmãozinho do seu lado, para a pessoa do outro lado, né? Que você acabou de falar para um, você vai falar para o outro agora. Deus espera de você fidelidade. Fala mais uma vez, fala forte. Deus espera de você fidelidade. Aleluia, tem um aleluiado aí. Dá uma salva de palmas ao aleluiado aí. Isso aí, irmão. Amém. Mas que fidelidade é essa que Deus espera de nós? Hoje eu quero falar sobre duas coisas, na verdade uma específica. Que fidelidade é essa? Primeira fidelidade que Deus espera de nós é no que diz respeito à nossa maneira de viver. Obediência, integridade, viver debaixo da vontade de Deus, debaixo do direcionamento do Espírito Santo. Só que isso você já está careca de saber. O que eu quero falar sobre fidelidade hoje, esse outro aspecto, é o aspecto da multiplicação. E para isso eu te peço, abra lá comigo em Mateus 25, 14. Porque quem é fiel, multiplica. E você vai entender o porquê você foi chamado para multiplicar nessa noite. A gente vai ler aqui do versículo 14 até o versículo 30. Então, presta atenção aí, não deixa tua mente vagar, não fica pensando lá no macarrão que você vai comer quando chegar em casa, você comeu no almoço, a lasanha, nem presta atenção aqui, né?
Também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, está aqui o que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem, lhe será tirado. E lancem fora o servo, olha o que o texto diz, o servo inútil, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Ai, ai, ai. Querido, esse texto fala de um senhor que distribuiu a cada um dos seus 3 servos talentos. E querido, talento era o maior peso usado pelos hebreus. O talento era usado para quantificar o ouro, a prata, chumbo, ferro e cobre. Só que o valor do talento, ele variava de acordo com cada região, dependendo do lugar que se estava, porque ali em cada região tinha uma regra específica sobre o peso, né, de cada talento e consequentemente sobre o valor de cada um deles. Mas esse texto fala sobre um senhor que, para nós aqui, trazendo para a nossa ótica, para essa palavra, representa Deus, que dá aos seus servos, que somos nós, talentos. O texto diz que a um dos servos ele deu 1 talento, a outro ele deu 2 e a outro ele deu 5. Amém? Então nós vamos chamá-los aqui: o que recebeu 5 talentos de servo número 1, o que recebeu 2 de servo número 2 e o que recebeu 1 de servo número 3. Querido, esse servo número 1 que pegou os 5 talentos, o que ele fez? Multiplicou. Então quando aquele senhor veio prestar contas, veio para prestação de contas, ele não entregou 5, ele entregou 10. O servo que tinha 2 talentos também foi um servo bom e ele entregou 4. Porém, o servo que tinha um único talento, com medo de perder, ele escondeu. E quando aquele senhor chegou, ele falou: ó, tá aqui, eu não ganhei, mas eu também não perdi. Basicamente é isso que o texto conta. Mas qual que foi a resposta desse senhor em relação a cada um desses servos? Os servos que multiplicaram de 5 para 10, de 2 para 4, foi chamado de servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Aquele que não multiplicou foi chamado de servo mau e negligente. Mas talvez você diga assim para mim: mas pastor, não tem motivo para esse senhor aí, esse cara aí, esse magnata, esse empresário, esse investidor, fica chateado com esse servo que não multiplicou. Ele não multiplicou, mas ele pelo menos devolveu. O camarada lá não perdeu o investimento. Mas querido, aqui, justamente aqui está o X da questão. O erro, e essa frase, servo mau e negligente, foi justamente porque aquele servo que recebeu 1 talento não o multiplicou. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim: fidelidade também está ligada à multiplicação. Aí você vai olhar para a pessoa do outro lado e vai falar assim: servo fiel
é aquele que multiplica. Você vai entender. Amado, fidelidade não tem a ver somente com integridade. Fidelidade não tem somente a ver com lealdade. E fidelidade também não tem somente a ver com obediência. Mas fidelidade tem a ver com multiplicação. Mas que multiplicação é essa, pastor? Tu tá falando grego? Que esse negócio aí? Que eu preciso multiplicar? E eu quero continuar essa mensagem fazendo novamente a pergunta que eu fiz no início dela. Que área da sua vida está morta? Que área da sua vida está parada? Deus não quer que você fique parado. Deus não quer que você pegue esse um talento e passe 10 anos e você continue com um talento. Você precisa multiplicar. Então vamos lá. Por exemplo, sua vida profissional. Será que você continua com o mesmo salário e você continua com a mesma posição, o mesmo cargo que você estava 5, 10 anos atrás? Sua condição intelectual. Será que você cresceu? Será que você sabe mais hoje do que você sabia há 5, 10 anos atrás? Você acha que Deus tem para você ficar estagnado? Será que Deus não tem mais? Será que não está na hora de você avançar? Você que é empresário, será que não está na hora de você avançar com a sua empresa? Será que não está na hora de você dar um salto maior? Será que não está na hora de você sair da sua zona de conforto? Aí você fica lá, Deus, eu sou fiel, eu dou dízimo, eu dou oferta, eu dou primícia, eu sou fiel, pastor. Estou em todo culto, pastor. Eu vou até no culto de mulheres, o cara fala. Eu vou até no culto de mulheres, Senhor. E me abençoa, não sou promovido, o cara lá, ó, promovido no meu lugar. O cara nem crente é. Só que o cara tá lá, estudando, ralando, fazendo a parte dele. Aí você está concorrendo a um cargo que exige nível superior e você nem terminou o 2º grau. Aí você acha que Deus ele é justo, amém? Será que não está na hora de voltar a estudar, querido? Será que não está na hora de fazer uma faculdade? Será que não está na hora de fazer uma especialização? Será que não está na hora de você multiplicar esse talento que Deus deu na sua mão aí? Porque nós somos bons, e pensa, gente, o ser humano é bom em reclamar. Mas muitas vezes fazer nós não queremos. Sua vida financeira talvez, irmão. O que é prosperar? Prosperar não é ser rico. Prosperar é crescer naquilo que se tem. Se 5 anos atrás tinha uma bicicleta, hoje você tem uma moto, você prosperou. Você tinha uma moto e agora você tem uma moto bem melhor, você prosperou. Você não tinha um carro e agora você tem, você prosperou. E Deus tem promessas de prosperidade nas nossas vidas. Mas talvez você não está avançando, sabe por quê? Porque você não está sendo fiel. A tua fidelidade ela ainda é pequena no que diz respeito, você vem no culto, você tem integridade, mas você ainda não, vamos dizer assim, converteu o teu bolso. Então você precisa dar mais um passo, você precisa multiplicar a tua fidelidade. Ou talvez você é fiel, só que você não sabe administrar os teus recursos. Procura um livro, vai ler, vai estudar, vai buscar, vai correr atrás, para que você possa crescer, para que você possa multiplicar. Querido, Deus não quer que você fique parado no tempo não. Por exemplo, tua vida espiritual. Antes você sabia de cor os salmos, nem os salmos, você sabia aquele versículo de cor. Jesus chorou. Só. Jesus chorou. Querido, está na hora de você saber mais algum outro? Será que não está na hora de você crescer no conhecimento da palavra de Deus? Será que não está na hora de você vir mergulhando na palavra? Será que não está na hora de você frequentar uma célula para você crescer? Será que não está na hora de você santificar aquela área da tua vida que você procura nem mexer? Sabe aquela área que é o porão, que você nem entra? Você fala, aqui Deus não vai entrar? Será que não está na hora de ser um pouco mais fundo e falar, eu vou multiplicar isso, eu não vou ficar parado, eu vou pegar aquela área que nem Deus eu estou dando espaço para Ele, e eu vou abrir a porta do meu coração para Ele entrar e mexer naquilo ali? Será que você não pode multiplicar a tua santidade?
Sabe, querido, pecados que talvez sejam pecados que te acompanham no teu dia a dia, você fala, deixa pra lá. Será que não está na hora de você buscar um pouco mais a Deus? Talvez a tua leitura bíblica é um capítulo por dia, será que não está na hora de você multiplicar isso? Será que você não está muito parado? Lembre-se, não foi porque ele perdeu que ele recebeu a repreensão, foi porque ele não multiplicou. Teu casamento, querido, talvez você fale assim, pastor, meu casamento é sem sal, está sem sal. Será que não está na hora de você investir no teu casamento? Um jantar, vai ter uma ministração, nós temos cultos de casais aqui praticamente todo mês. Será que não está na hora de você clamar a Deus e, querido, buscar algo para acontecer? Será que não está na hora de você investir na tua esposa? Aí tua mulher quer fazer a unha, você fala, não, vai buscar uma promoção. Coitada da mulher, a mulher quer comprar uma roupa melhor para dormir, você manda ela usar a camiseta do vereador, Ah, mas está com que boa, já tudo manchado, não tem problema, ninguém vê, só eu não ligo. Será que não está na hora de você multiplicar o afeto? Será que não está na hora, querido, talvez seu casamento está lá há 10 anos, vocês estão do mesmo jeito, e nada acontece. Será que não está na hora de você investir um pouco mais nessa área? Será que não está na hora de você jogar um sal ali? Será que não está na hora de você dar um tempo para tua esposa, levar ela para sair para jantar e sei lá? Teu ministério, por exemplo, lá na cela, ou no ministério mesmo que você é líder, ou que você serve, será que tem fluído ou não? Vidas têm sido mudadas, você que é líder? Se você é líder e vidas não são mudadas, e você não tem seguidores, você não é um líder. O que faz de um líder ser um líder é o quê? Ter seguidores. Por que ele é um líder? Ele é um líder para quê? É para conduzir as pessoas. Então, querido, você tem mudado pessoas têm chegado na sua célula, elas têm sido transformadas, passam-se 6 meses, 1 ano, teu ministério está gerando frutos, ou não? Ou você está lá só servindo por servir, e nada acontece? Você tem formado novos líderes na tua célula, por exemplo? Quando a pessoa chega para trabalhar na tua empresa, será que ela sai melhor, ou ela sai pior? Será que ela fala, eu não quero mais voltar a trabalhar nessa coisa ruim aqui? Querido, será que você tem vivido uma multiplicação na sua vida? Ou será que você está estagnado? A grande questão não é se você perdeu, e aí nós entramos numa mentira, porque nós não estamos perdendo, nós achamos que está tudo bem. Ah, mas está tudo do mesmo jeito, está tudo legal. Pastor, minha célula continua com 2 pessoas, glória a Deus, porque tem 2. Mas e aí, você não quer trazer mais pessoas, você não quer liderar mais pessoas, você não quer transformar mais vidas? Ah, pastor, minha empresa, faturamento ali para mim tá bom, não tem que crescer. Será que não está na hora de você botar gás nisso daí, querido? Porque não é o perder, é o não multiplicar. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim, algumas vezes, ficar parado é igual andar para trás. Algumas vezes ficar parado é igual andar para trás. Por exemplo, nos seus estudos, quanta gente, o cara está lá, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos na empresa, aí daqui a pouco vem aquele facão lá, corta todo mundo, aí o cara vai se recolocar no mercado e não acha. Por quê? Talvez porque está defasado. Tua vida espiritual, querido, se você não buscar Deus constantemente, você não vai crescer. Aí você olha lá, o cara que você está 10 anos na igreja, só que você chegou, aceitou Jesus, enfim, começou a frequentar uma célula e parou no tempo. Aí o cara lá, está 2 anos, o cara ralando, buscando a Deus, santificando, orando, gastando tempo com o Senhor. Daqui a pouco quando você vê, você está aqui, o cara passou um avião por cima de você. E aí a pessoa está sendo usada por Deus e você está lá 30 anos, você é do mesmo jeito. Como líder, se você não cresce, vai ter uma hora, querido, você não vai ter mais o que ensinar. E se você não tiver o que ensinar, tchau, tchau, as pessoas não vão mais te seguir. Por isso, querido, reflita. Ficar parado
será que é o que Deus espera de você? Eu acho que não. Olha a pessoa do seu lado e diga assim: você foi chamado para multiplicar. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Que aí dá tempo do pastor beber uma água. É interessante porque, querido, o texto diz, aquele senhor, né, o texto ali uma hora fala daquele servo que não multiplicou, de servo inútil. Isso é uma palavra dura, mas às vezes, querido, talvez você esteja se sentindo uma pessoa, desculpa a dureza da palavra, mas inútil na tua vida profissional, na tua vida ministerial, em tantas outras coisas. Só que aí você fala: poxa, eu estou fazendo as coisas, e parece que estou com esse sentimento, essa sensação. Sabe por que você está assim? Porque a tua vida estagnou, porque você parou. Querido, me deixa parado, eu fico maluco, eu fico louco. Eu preciso ter coisa para fazer. Eu preciso estar avançando. Vamos embora. Acabou as cartas, agora a gente vai fazer o panfleto. Acabou o panfleto, a gente vai fazer o aviãozinho. Acabou o aviãozinho, a gente vai dar CD, sei lá o que a gente vai fazer. Não posso ficar parado. E talvez você esteja se sentindo uma pessoa inútil, porque você não está fazendo nada, além talvez do que daquilo que você deveria fazer. Querido, será que não está na hora de você ir além? Será que não está na hora de você buscar crescer mais, para que você dê mais resultados? Porque às vezes, qual que é a tua questão? Você está fazendo as coisas, você está fazendo as coisas na casa de Deus, mas às vezes você não está fazendo com a excelência que deveria. Aí talvez você está lá: mas toda célula eu prego na célula. Legal, glória a Deus. Mas e aí? Você está vendo a mudança das pessoas? Você está acompanhando as pessoas? Você está colocando uma meta? Não, eu quero que no final do ano, eu quero ver todas essas pessoas que eu estou acompanhando num outro nível. E você começa, querido, a buscar essa multiplicação na sua vida. Querido, nós não podemos ficar parados no tempo. Se você parar no tempo, os outros vão passar na sua frente. E talvez essa sensação de inutilidade não é porque você parou de fazer, é porque você está como aquele servo. Você pegou um talento, você enterrou, você não multiplicou. Você não multiplicou. E querido, não é isso que Deus tem para mim e para você. E talvez você diga assim: mas pastor, e se tá travada a minha vida, tá, enfim, foi um agir de Deus. Às vezes, querido, nós passamos por momentos de sequidão, nós passamos por momentos difíceis. Quem aqui já passou por alguma dificuldade profissional, financeira, profissional? Você está lá bem, ralando, trabalhando, todo mundo gosta de você, muda o gerente, muda o chefe, muda o dono, muda o gestor, muda o encarregado. E aí o cara olha para você e fala: não fui com a tua cara. E você é crente? Agora você vai ver. Enfim. E aí, querido, aconteceu, não deu mais certo, te mandam embora. Nós passamos às vezes por momentos assim. Em alguns momentos Deus permite a nossa vida travar, para que talvez nós possamos, querido, alinhar o nosso coração com o dele. Porque talvez você está indo para o caminho e Deus está falando: ei, não é para você ir por aí. Só que aí você continua caminhando. Deus põe um freio na tua vida para você virar talvez ali os seus olhos e mudar a tua maneira de pensar. Mas nós precisamos ser sinceros, queridos, com nós mesmos. Será que essa paralisação que talvez você esteja vivendo é fruto de um agir de Deus, uma permissão, melhor dizendo, divina? Ou será que é fruto da tua negligência? Ou será que é fruto da sua preguiça? Será que é fruto da sua falta de fidelidade no multiplicar? Está fazendo sentido o que eu estou falando, amados? Abra lá comigo em João 15:2. João 15, versículo 2. Olha o que o texto diz ali na primeira
parte do versículo. Todo ramo, bem, você é o ramo, Cristo é a videira. Então, quando fala de ramo, está falando de você, está falando de mim, está falando de nós. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, o que o texto está falando? Todo ramo que não dá fruto, ele corta. Todo ramo que não dá fruto é arrancado. Se você chega lá para o teu patrão, quem que é vendedor? Você trabalha com venda, você tem as suas metas. E aí você chega lá para o cara e fala assim, ó, é o seguinte, esse mês eu não tô afim de bater a meta. Aí no outro mês você fala, também não tô afim não, sei que se vira aí. O que vai acontecer com você? Facão. Repete assim comigo. Eu fui chamado para frutificar. Querido, entenda algo. Você não foi feito para ficar parado, porque a água parada dá. Água parada, querido, dá dengue. Você vê o camarada, quanta gente. Às vezes você vê o cara lá na igreja, o cara, eu vou abrir mão disso, eu vou abrir mão daquilo, esse ministério, aquele ministério, não vou, não sei o que, tô cansado. Daqui a pouco, quando você vê, o cara morreu. Mas por que morreu espiritualmente? Porque deixou de estar no gás, deixou de fazer. Sabe, querido, muitas vezes sabe qual é o nosso maior inimigo? Muitas vezes é o sucesso. Porque aí você vê que você alcançou aquilo. Eu já alcancei esse patamar, para que eu vou estudar mais? Para que eu vou ler a Bíblia mais? Para que eu vou jejuar mais? Para que eu vou buscar mais a Deus se já aconteceu? E aí o sucesso, querido, te engana. O Bernardinho, treinador de vôlei, é muito interessante. Tem um livro dele. Como que é aquele livro dele? Transformando Suor em Ouro, né? Quem confirma? Quem já leu esse livro? Transformando Suor em Ouro? É isso, né? Ele conta que quando ele começou a ganhar os títulos com a seleção, acho que foi a masculina que ele treinou primeiro, de vôlei, no outro ano os atletas acharam que ia ser moleza. Agora beleza, vão treinar menos, nós somos os campeões. O que ele fez? Agora vocês vão começar a treinar 1 hora antes. Mas por quê? Porque os outros conhecem já a maneira que vocês jogam, eles vão ralar para chegar nesse patamar. Então vocês precisam continuar evoluindo. E muitas vezes o que vai te fazer evoluir, sabe o que é, querido? Dos seus compromissos. Pastor, não gosto muito de estudar, mas eu preciso, né? Vai lá, se matricula numa faculdade, num curso, você vai ver, aquilo vai te ir. Aí aquele dia que você fala assim, pô, não estou muito afim, mas você tem que ir, você vai. Quando você se torna, por exemplo, um líder, buscar Deus é mais do que por prazer. Você tem essa necessidade, você precisa buscar Deus. Se você não tiver, não tiver o que dá, como que você vai ser usado? Então, querido, nós precisamos multiplicar o talento que Deus coloca em nossas mãos. E que área da sua vida está parada, eu te pergunto? Será que não está na hora de agitar essas águas, queridos? Rios de águas vivas, o que a Bíblia diz? Fluirão de dentro de nós. Que fluiriam de dentro de nós. Não é tipo um lago parado, aquela coisa meio que você ficar boiando. Eu quero ler alguns textos aqui só para vocês entenderem um padrão bíblico. O que Deus falou para Adão? Está lá em Gênesis 1:28. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se movem pela terra. Gênesis 17:2, o que Deus falou para Abrão? Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Tanto é que por isso ele deixou de ser Abrão e se tornou Abraão. O que Deus falou sobre os israelitas lá no Egito? Êxodo 1:12. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas. Qual é a nossa missão como filhos de Deus? Mateus 28:19. Portanto, vão e façam discípulos.
de todas as nações. Não basta você ser filho, você precisa transformar outras pessoas em filhos de Deus, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei. Gênesis 26:12, Isaque formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. Será que Deus quer que você multiplique ou não? Será que Deus quer, querido, que você cresça ou não? Será que Deus quer que a tua vida fique paralisada? Com certeza não, querido. Ele quer que você avance, Ele quer que você acelere. A Bíblia diz: buscai com zelo os melhores dons. Você tem um dom, busca outro dom. Ah, pastor, eu queria tanto, eu tenho chamado para o louvor. Aí você está lá, começa a tocar na célula. Você vai tocar na célula, depois toca no louvor. Pô, pastor, tem pessoas se convertendo com a minha adoração. Cara, ora para que outras coisas novas, maiores aconteçam. Imagina se eu chegasse e falasse assim: ah não, tá bom a gente ficar nesse lugar. Não, o que eu quero? Eu quero ver esse lugar cheio, eu quero que a gente mude para outro lugar. Vai chegar uma hora que capaz não tem nem lugar mais na cidade para a gente mudar. Por quê? Não é porque quero uma igreja grande, é porque vai ser egoísmo da minha parte, querido, não repartir aquilo que Deus nos tem dado. Então quando você não multiplica, você se torna egoísta. Você se torna egoísta. Quem está aqui há mais de 6 meses na igreja e não serve em nenhum ministério? Seja sincero. Alguns. Querido, será que não está na hora de você começar a servir? Você precisa estar vinculado a uma célula, conversa com o teu líder de célula, você precisa ter 6 meses de célula, começa a servir. Será que não está na hora de você honrar e glorificar o Senhor com a sua mão de obra? Será que não está na hora de você não só vir aos cultos, será que não está na hora de você frequentar uma célula? Será que não está na hora de você começar a orar em casa? Se você ora em casa, será que não está na hora de você orar um pouco mais? Você ora um dia, não dá para você orar 2, não dá para você orar 3? Porque, querido, senão você vai ficar naquele mesmo, sabe? Se você é líder, há quanto tempo você não forma um líder? Quantas pessoas já saíram da sua célula para abrir outras? Querido, são perguntas que nos confrontam. Essa mensagem me impactou. O Espírito Santo começou a me levar a refletir sobre muitas coisas, porque, queridos, muitas vezes nós já achamos que sabemos de tudo. E olha o pessoal do seu lado e fala assim: sabe de nada, inocente. Sabe quando você acha que sabe? Alguém já tomou assim de Deus? Você acha que você sabe, Deus vem, pá, te quebra no meio? É mais ou menos assim. E às vezes você: eu sou líder, eu sou pastor, eu sou diácono, eu sou presbítero. E a gente acha que, querido, muitas vezes ou muitas pessoas estão paradas um tempo. Porque o que acontece? Muitas vezes é assim, ó, o camarada chega na igreja e ele se santifica, começa a buscar e as coisas vão mudando. Só que aí chega uma hora, qual que é o desafio do crente velho? O desafio do crente velho, às vezes, não é andar em santidade. O desafio do crente velho, às vezes, não é viver uma vida íntegra. Às vezes, o desafio do crente velho é não parar no tempo. Porque aí ele já acha que sabe de tudo, acha que já fez tudo, acha que não precisa fazer mais nada, e acha que todas as coisas perderam um brilho. E ele já fez muita coisa, e as pessoas, os outros, têm que levantar ele para o céu, colocar ele num pedestal, num tripé, e bater palma e se ajoelhar e falar: você já fez tanto, e glórias a Deus pela sua vida. Muitas vezes o nosso problema não são os frutos, mas talvez seja a medida dos nossos frutos. Quando você olha lá em Êxodo 18, sabe aquela, eu comentei com os líderes esses dias, sabe aquela passagem quando Jetro, o sogro de Moisés, chega para ele e fala: Moisés, você fica aí aconselhando todo mundo, você fica aí com o povo, todo o povo, tem ninguém para te ajudar. Levanta homens tementes, bababá, dá uma lista ali, um hall de alguns do perfil de quem ele tinha que levantar, e fala assim: levanta líderes de 10, líderes de
20, se eu não me engano, de 50, líderes de 20, de 50, de 100 e de 1000. Às vezes, querido, é para você já se tornar um líder de milhares e você está liderando 10, por exemplo. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Medidas, eu não estou falando de número, eu estou falando de medidas, às vezes, daquilo que você tem. Você tem potencial para fazer muito mais, você tem potencial para ir muito além. Você está lá. Cara, dá para você ser chefe de cozinha no melhor restaurante do estado. Aí você está lá, não, eu vou fazer aqui meu omelete que tá bom. O omelete é bom, hein, cara? Ô, louco. Ovinho mexidinho de manhã, ó. Cafezinho preto, aleluia. Aí você desfia um frango, depois eu passo a receita pra você. Desfia um frango, pá, faz um omelete. Fica da hora. João 15:2, abre lá de novo. João 15, versículo 2. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Até aí a gente viu, amém? Olha agora o que o texto diz na continuação. E todo que dá fruto, então aqui a gente não está falando mais com o camarada que precisa começar a dar fruto. Esse cara já dá fruto. O texto diz, e todo que dá fruto, ele poda. Mas poda para quê? Para que dê mais fruto ainda. Quem aqui tem mais de 4 anos de conversão? 4 para mais. Levanta a mão, deixa eu ver. Quem tem menos de 4 anos de conversão? Amém. Talvez para esses aí, 4 anos para mais, enfim. Talvez você está precisando de uma poda celestial. Olha para o pessoal do seu lado e fala assim, será que você não está precisando de uma poda celestial, não? Querido, às vezes, ou talvez contigo, para você essa seja a realidade. Talvez você precisa de uma poda celestial, né? Quando os caras falam, é cajadada, é tipo poda celestial, para falar mais bonito, né? Ficar mais elegante. Querido, talvez você tenha capacidade para dar mais fruto, para fazer mais do que você tem feito. Só que quando eu falo mais, eu não estou falando de quantidade, amém? Então tá, eu já sirvo na intercessão, tem que servir no Boas-Vindas, no áudio, na lojinha, e daqui a pouco o cara está a semana inteira na igreja, não é isso que eu estou dizendo, amém? Estou falando da tua capacidade, da tua condição. Talvez, querido, você esteja muito tempo na igreja e se acostumou em fazer o que precisa ser feito simplesmente. Mas nessa noite Deus está te chamando para dar mais fruto. Querido, Deus espera mais de você. Será que não está na hora de você fazer um pouco além nos seus estudos? Eu dou esses exemplos assim para você poder entender e fazer sentido, talvez para aquilo que você está vivendo. Será que não está na hora de você fazer um pouco mais na tua empresa, nos teus negócios? Será que não está na hora de você fazer um pouco mais na sua vida com Deus? Será que não está na hora de você se comprometer com algo além? Querido, Deus quer que você avance. Repete assim comigo. Deus quer que eu seja bem sucedido em todas as áreas. Sabe por quê, querido? Raciocina aqui comigo. Faz sentido, pense comigo. Deus é bom, amém? Deus, ele tem todo o poder, amém? Deus nos capacita, amém? Faz sentido então Deus te chamar para algo, ou te colocar em um determinado lugar, ministério, enfim, para você não ser bem sucedido? Faz sentido? Não, amém? Por duas coisas. Primeiro, porque quando nós vencemos, o nome de Deus é glorificado, amém? E segundo, porque Deus é bem sucedido por natureza. Você já viu Deus fazer alguma coisa ruim? Você viu quando Deus fez lá criou uma das coisas, isso aí não é bom não, isso é ruim. A Bíblia diz que ele criava, ele passava o dia, ele criava e falava, isso é bom. Então, querido, Deus, ele é bom por natureza, Deus, ele é bem sucedido por natureza, e eu e você fomos criados à imagem e semelhança do nosso Deus. Amém? Aí talvez você diga assim, tá bom, pastor, entendi, então quer dizer que 100% do que eu fizer, eu vou ter sucesso? Não.
Estou falando isso, amém? Nunca vou errar na minha vida, porque eu fui feito à imagem e semelhança de Deus. Não é isso. O que eu estou querendo te dizer é um padrão. É um padrão de avanço, é um padrão de multiplicação, é um padrão, querido, de ir além. Quando Deus entregou a Jesus, o que ele fez? Jesus era o quê? O Filho de Deus. Quando ele entregou a Jesus, Jesus morreu. E o que aconteceu? Outros filhos foram criados. E você está aqui, você é um filho de Deus. Por quê? Porque Jesus se entregou. Então Jesus, como filho de Deus, multiplicou outros filhos. Os discípulos produziram outros discípulos. Eles foram, pregaram a grande comissão, eles obedeceram aquilo. Os discípulos, queridos, produziram outros discípulos. Paulo gerou quem, por exemplo? Paulo gerou a Timóteo. Então, querido, quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos esse padrão de avanço. E, querido, eu e você, nós também precisamos multiplicar. Só que nessa luta por multiplicação, eu e você, nós passaremos por dias bons e dias maus. Vai ter dia que você vai vencer, vai ter dia que você vai multiplicar, vai ter dia que você vai ser derrotado. Mas o que Deus espera é que avancemos. Porque, querido, o Deus que te capacita, querido, mora aí dentro. E você precisa fazer a tua parte, você tem que expandir. O texto diz que os talentos eram dados conforme a capacidade. Então, se você não sabe pilotar um caminhão, Deus vai te dar um caminhão para você dirigir. Então, o texto diz, a Bíblia diz, Deus vai dar de acordo com a nossa capacidade. Então, a gente precisa expandir essa capacidade e entender que o Deus que deseja que nós avancemos habita dentro de nós. Mas sabe o que eu e você, estou fechando aqui a mensagem, que eu e você precisamos ter, justamente para alcançar tudo isso, uma mentalidade de vencedor. Fala para a pessoa do seu lado, você precisa ter uma mentalidade de vencedor. Olha o que diz lá em Mateus 21, 22, abre comigo. Mateus 21, 22. E tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Querido, além da prática da oração e da necessidade de crer, o que mais esse texto pode nos ensinar? Esse texto nos ensina a pensarmos, a termos uma mentalidade de vencedor. E eu vou te explicar isso, eu vou te explicar parafraseando esse texto, na nova tradução, linguagem do pastor André. Bem? O texto ficaria mais ou menos assim: pare de se enxergar como alguém que não pode alcançar tudo aquilo que eu tenho para você. Pense como alguém que pode, se veja como alguém que consegue, e a partir disso ore como quem está cheio de fé, porque assim vocês receberão. Como você vai crer se você não tem a imagem correta dentro de você? Como que você vai crer que você vai emagrecer se você não se vê magrinho? Aí você olha pra você, você pensa, tá chegando domingo, aí você pensa o quê? Uma pizza. Um sorvete, mas você não pensa na casquinha, você pensa tipo no Top Sunday. Aí você, tá chegando, vou comer um lanche. Aí você fala, nossa, você pensa num lanche lá, pãozinho integral. Não, é o Big Mac. Se você não tem a imagem correta, você não vai conseguir crer. Se você não se vê andando em santidade, se você não se sente estimulado pela palavra que te conduz à integridade, você não vai crer, porque você não quer aquilo. E se você não crer, você não vai orar com fé. Se você não pedir com fé, você não vai alcançar. Então, primeira coisa, querido, para você multiplicar, você tem que pensar como alguém que vai multiplicar. Você precisa ter a mentalidade de um vencedor. Você precisa ter essa mentalidade. Talvez teu casamento está lá parado, travado, as coisas não acontecem.
se veja vivendo algo diferente. Começa a se ver, começa a ver essa situação totalmente mudada. Porque isso vai te estimular a gerar uma mudança na tua história, no teu relacionamento, no relacionamento com o teu cônjuge. Talvez tua vida profissional está travada, se veja, querido, fazendo o que precisa fazer, se veja alcançando novos patamares, se veja alçando voos maiores, que aí você vai olhar e vai falar, poxa, esse aqui é o que eu quero realizar, mas eu estou aqui, então o que eu preciso fazer para sair daqui e chegar até aqui? Percorrer esse caminho. Para percorrer esse caminho tem que estudar, tem que correr atrás, tem que trabalhar, tem que dedicar. E aí, querido, você começa a ver uma mudança na tua vida. Por quê? Porque você se vê da maneira correta, você então é impulsionado a caminhar dessa maneira. Querido, seu ministério está travado, será que não está na hora de você mudar alguma coisa? Será que não está na hora de você... Porque é fácil a gente olhar e falar assim, pô, mas meu ministério tinha 10 pessoas, agora tem 3. É tudo um povo descompromissado. E eu vou falar com o pastor. Você está com um problema no teu ministério, a responsabilidade é tua no sentido assim, a culpa é tua, porque você é o líder. Quando o time de futebol perde, os caras mandam os 11 titulares embora. Troca todo mundo? Não, troca quem? Técnico. Troca quem? O chefe, manda-chuva. Então nós precisamos, querido, nós temos 2 opções na nossa vida. Você está com um problema, você está passando uma dificuldade, ou você se coloca no lado da vítima, você fala, Deus não me ama, mas essa mulher, desgraça de mulher, não ia conseguir fazer ela feliz mesmo. Não sei o quê. Esse povo da igreja que não gosta de mim, que briga comigo. Querido, não existe igreja perfeita, porque não existe pessoas perfeitas. Tem alguém perfeito aqui? Ou você se torna uma vítima, ou você vai para o outro lado e se torna um protagonista da sua vida. Você fala, não, Deus é comigo, eu vou me esforçar e eu vou fazer tudo o possível porque eu vou alcançar. Ou você se torna uma vítima, ou você se torna um protagonista. Querido, há muitos anos, eu e minha esposa, nós decidimos ser protagonistas, querido. E eu só estou aqui hoje por causa disso. Por causa disso. Entenda algo, amado. Unção não tem idade. Fala isso para a pessoa do seu lado. Unção não tem idade. Eu tenho 29 anos, mas tenho um cara de 19. Mas, querido, unção não tem idade. Unção não tem idade. Só que eu decidi fazer o quê? Eu decidi ser um protagonista na minha vida. Eu decidi mudar. Eu estou fazendo tudo que Deus tem me pedido para fazer. Eu tenho buscado fazer tudo que precisa ser feito. Então assim, ou você se torna uma vítima, não dá, não pode, não vai rolar, coloca a culpa em todo mundo, no diabo. O diabo deve falar assim, pô, Deus, pelo amor de Deus, pelo teu amor, eu não tenho culpa dessa vez, ó, o cara não quer fazer nada, a culpa é minha. Pô, dá uma podada celestial nele ali, até faz uma intercessão pelo irmão. O diabo intercede pelo irmão ali. E aí fica se colocando como vítima, a culpa é do pastor, a culpa é da igreja, a culpa é da visão da igreja, a culpa é do líder, a culpa é de todo mundo. E aí não se coloca como protagonista. Então você precisa se colocar como protagonista. Se está acontecendo algum problema na igreja, eu preciso olhar e falar, Deus, me ajuda, o que está acontecendo, porque a culpa é minha, eu sou o pastor. Então, querido, você precisa se colocar como um protagonista, se você quer dar fruto, se você quer multiplicar, se você quer crescer. E quando você se coloca como um protagonista e você recebe a palavra de Deus, aquilo gera esperança no teu coração, você tem uma nova visão, você tem uma mentalidade de vencedor, e isso vai te ajudar a sair daqui para lá e alcançar o que precisa ser alcançado. Bem, querido, só que existe algo aqui para falar para vocês, para a gente fechar. Essa mensagem, ela vem para te alinhar com o desejo de Deus. Multiplicação, avanço, crescimento. Essa mensagem, ela vem para renovar o seu ânimo. Porém, se você daqui uma semana não mudar a sua mente e pensar como um vencedor, não construir a tua mente em tudo que nós estamos falando, sabe o que vai acontecer? Daqui uma semana você vai, murchar. Você vai murchar de novo. Então por isso, querido, que você tem que se
Você tem que estar comprometido com o seu avanço em todas as áreas da sua vida. E você tem que pensar como alguém. Nessa conferência Deus mudou muito a minha cabeça. E Deus falou algumas coisas para mim, falou: filho, começa a pensar desse jeito, começa a se ver desse jeito. Sabe por quê, querido? Porque todo sentimento, ele começa como um pensamento. Todo sentimento, ele está vinculado a um pensamento. O que você sente, na verdade, é fruto daquilo que você pensa. Por exemplo, porque você talvez, exemplificar aqui, você ficou desanimado ali em relação à empresa que você trabalha. Porque talvez você tem muito mais tempo de casa do que outras pessoas, e você já viu 1, 2 pessoas sendo promovidas no seu lugar, que tem o mesmo nível de capacidade que você, só que você tem mais tempo de casa, você se sente injustiçado. Por você ter raciocinado dessa forma e ter visto tudo isso, você chegou a essa conclusão, amém? Eu não vou ser promovido. E porque você chegou a essa conclusão, você então se sentiu abatido e não tem ânimo para ir trabalhar. Não é que tipo assim, você acordou, tipo, hoje eu tô desanimado. Sabe quando alguém chega pra você: ô cara, o que tá acontecendo? Eu tô mal. Mas por que você tá mal? É porque eu tô mal, acordei mal. A não ser a mulher que tá naqueles dias, que aí, né? Se você é um homem e tá mal porque tá mal, não tem muito isso não, meu irmão. A pessoa tá com um sentimento, porque um pensamento gerou aquilo nela, aquilo nele. E querido, Jesus, ele entendia muito bem isso. Quando Jesus ele percorreu ali a via dolorosa, aquele caminho até a cruz, querido, ele estava sofrendo, mas por que ele perseverou? Porque tipo assim, ele não estava sentindo dor. Tipo, Deus mandou ali uma anestesia geral celestial e ele não sentiu nada? Não, mas foi por quê? Porque ele pensava: isso precisa ser feito para que pessoas sejam alcançadas. E ele tinha a mentalidade correta, e porque ele tinha essa mentalidade, querido, ele então permaneceu. Ele sabia que tudo aquilo que ele iria sofrer, na verdade, aquilo frutificaria. Ele seria como uma semente para o mundo. Ele seria como a semente de um filho de Deus, para que outros filhos viessem após ele. Então Jesus, ele só perseverou por quê? Porque ele entendia que tudo aquilo que ele estava passando não era o fim, mas era o começo de um novo tempo. E querido, assim deve ser conosco. Se você entender, se eu e você entendermos em nossa mente que Deus quer que eu e você avancemos, que Deus quer o nosso bem, que Ele é o Pai de amor, junto com tudo isso, virá uma força, virá um gás, para que você possa enfrentar as batalhas. Então hoje, amado, você precisa sair daqui decidido a se ver como um vencedor, porque talvez isso para você seja um esforço. Talvez você precisa se esforçar para mudar a tua mentalidade, mas você precisa sair decidido a isso hoje. Só que não é assim, tipo, não faz nada, faz tudo errado e, amém? Você precisa mudar a tua mente e começar a mudar as suas atitudes. Não é um joguinho de mágica, amém, amados? Então você precisa sair daqui hoje com a sua identidade restaurada. Você precisa sair daqui hoje disposto a sair da estagnação e começar a dar frutos. E se você já dá fruto, você precisa entender: Deus quer te podar para que você dê mais frutos, porque você foi chamado para multiplicar. Repete assim comigo: eu sou chamado para multiplicar. Fala para o irmão do seu lado: você foi chamado para multiplicar. Fala mais forte: você foi chamado para multiplicar. Fala de novo: você foi chamado para multiplicar. Dê uma salva de palmas ao Senhor, aleluia. Então, amado, permita que o Espírito Santo traga à sua memória que área da sua vida está parada. Porque se está parada, talvez você esteja errando em alguma coisa.
Pô, pastor, minha vida não sai do lugar, essa área, nada acontece, nunca rompe. Você acha que Deus tem isso para você, querido? Será que você não precisa fazer alguma coisa diferente? Porque talvez você está buscando resultados diferentes, tendo as mesmas atitudes. Então, querido, permita que o Espírito Santo mostre onde você parou no tempo. Porque, querido, isso será o começo de um novo tempo, de uma nova era sobre a sua vida. Feche seus olhos, curva tua cabeça. Quero falar com você que está nos assistindo pela internet, ou você que está aqui pela primeira, segunda, terceira vez, talvez, você que nos visita. Hoje nós falamos sobre multiplicação, hoje nós falamos sobre frutificação. E hoje você está aqui, você escutou a palavra de Deus, porém isso pode ser o começo de algo novo na sua vida, de algo novo na sua história. Deus, Ele lançou uma semente no teu coração. Ele preparou para que você estivesse aqui, mas como nós falamos, Deus quer que essa semente se multiplique. E o que significa isso? Deus quer que você saia de simplesmente um ouvinte da palavra de Deus para um praticante da palavra de Deus. Deus quer que você deixe de ser uma criatura de Deus, porque todos nós somos criaturas, fomos criados por Deus, e nos tornemos filhos de Deus. Deus quer que você se torne amigo dele. Ele quer se tornar o seu pai. Porém, para isso, você precisa dar espaço para essa semente que foi lançada hoje, através dessa palavra. Multiplique. Você precisa abrir espaço no teu coração. E Deus, Ele entra quando você pede. Quando você abre a porta do teu coração e diz: Senhor, habita em mim, faça nova todas as coisas. Isso, querido, é o começo de algo novo. Isso é a multiplicação. Aí começa a multiplicação da semente. Então, se nessa noite você deseja entregar a tua vida, você deseja entregar a tua história a Jesus Cristo, dê um sinal a Ele, levante a sua mão. É onde você está, querido. Se você deseja entregar a tua vida a Jesus Cristo, se você deseja que Ele se torne o seu Deus, o teu Pai, teu Senhor, levante a sua mão. Onde você está? E repita uma oração comigo. Ainda que você não tenha levantado as suas mãos, uma de suas mãos, mas deseja entregar a tua vida a Ele, repete essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, nessa noite eu entrego o meu coração a Ti. Nessa noite eu entrego o meu coração a Ti. Seja a partir de hoje, não somente o meu Salvador, mas o meu Senhor. Eu reconheço que preciso de Ti. Perdoa-me. Completa em mim a Sua obra. E me ajuda a frutificar e a multiplicar, para que Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas forte ao Senhor. Aleluia.